Sejam todos bem-vindos. Está começando o programa Na Luz da Verdade, um programa do estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema Zaqueu publicano. Está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Seu programa Na Luz da Verdade, aqui na LDTV Net, a sua primeira TV web em Pernambuco. E deixa eu apresentar aqui o nosso irmão, companheiro, que vai ficar fazendo este programa comigo, se assim o Deus permitir. Rogério José, seja bem-vindo, Rogério José, mais uma vez aqui conosco. É sempre um prazer, Jefferson, estar aqui com você, com os nossos telespectadores, e hoje especialmente tratando de um tema tão rico, de uma passagem bíblica tão rica, que é essa que fala sobre Zaqueu. Ótimo, então vamos começar com uma oração. Eu convido a você que está nos assistindo a orarmos para que Deus nos dê entendimento, para aí sim a gente estudar Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, para que possamos estudar mais a Tua Palavra, venhamos aprender mais e pô-la em prática. Ajuda o telespectador, aquela pessoa que está com dificuldade no seu casamento, na sua família, para juntos entendermos o quanto o Senhor é poderoso para converter a quantos o Senhor deseja. Obrigado, em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Então eu convido, Rogério, vamos ler, por favor, Zaqueu, capítulo 19, versículos 1 a 10, né? Lucas, tá? Retificando, Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, Zaqueu, o publicano. Vamos lá, lê lá, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. São 10 versículos, mas que a gente vai estudar aqui e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, o quanto é importante nos apressarmos para o chamado de Deus. Rogério José, eu vejo aqui que Jesus estava entrando em Jericó. Jericó, aquela cidade que Josué, lá em Josué 6, havia destruído, né? E lá em 1 Reis 16:3, o Iel havia reconstruído. Então Jesus estava atravessando um ponto importante. Jesus ia caminhando para a sua missão. Importante para eu, você e todos os telespectadores entenderem que Jesus sempre trabalha e trabalha até hoje. Então, quando ele vai entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E aí, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Zaqueu se chama justo e maioral dos publicanos. A gente pode entender que maioral dos publicanos representa um cargo de chefia.
Né? Zaqueu era... No poder público, é isso? É, no poder público. Era como se fosse hoje um auditor da Receita Federal. Exato. Mas não um auditor pura e simplesmente. Ele era o chefe dos auditores da polícia, digamos assim, da Receita Federal, daquela época, né? E a gente pode, inclusive, acreditar que a função de Zaqueu era sobremodo importante. Jericó era uma cidade que funcionava como uma espécie de posto fiscal. Jericó ficava no final de uma rota comercial existente que ia de Damasco, na Síria, até Jerusalém. Então você tinha muitos viajantes por aquele caminho. E esses viajantes, eles eram abordados na cidade de Jericó, e Jericó representava para o sistema fiscal romano um grande posto de coleta de impostos, de fiscalização. Uma riqueza, né? Uma riqueza. E Zaqueu, ele não era só um publicano, não era só um coletor de impostos, ele era um chefe dos coletores de impostos numa cidade que tinha uma importância grandiosa dentro desse sistema de coleta de impostos. E Jericó, ela ficava a 240 metros, né, a nível do mar, né, abaixo do nível do mar. Então, eu vejo que, não sei se você vê assim também, que Jesus estava atravessando, Jesus não estava a passeio, Jesus estava trabalhando para a obra de Deus, algo muito importante na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ele estava trabalhando, e aí o que é que acontece? Quando ele estava atravessando a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Diferentemente de Herodes, que Herodes queria conhecer Jesus, mas só por curiosidade. E esse desejo de Zaqueu? A gente pode concluir, Jefferson, que não foi a curiosidade pura e simples que levou Zaqueu ao encontro de Jesus. A gente pode fazer uma análise da vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem, como a Bíblia diz aqui de forma clara, no finalzinho do versículo 2, diz, olha, ele era um homem rico, ele era um homem importante. E como um homem rico e importante, é difícil a gente acreditar que ele faria todo aquele esforço, como a gente vai ver nos próximos versículos, de subir numa árvore, de tentar visualizar Jesus por pura curiosidade. Zaqueu tinha, na verdade, Jefferson, um desejo ardente no coração de conhecer esse Jesus, que transforma vidas, que faz milagres, que muda a sorte das pessoas. Se a gente pensar direitinho e olhar alguns versículos antes, no capítulo 18... no verso 35, né? Isso. A gente vai ver que Jesus curou um cego. Jesus curou, fez um milagre de cura. E provavelmente Zaqueu, ele tinha conhecimento disso. Exato. Ele sabia que Jesus detinha um poder transformador. E em razão disso, ele queria não só saber quem era Jesus, mas ele queria conhecer Jesus e certamente no coração dele experimentar esse poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava determinado, ele desejava fazer aquilo. Eu e você precisamos ter esse desejo em nossos corações. Não abrir mão. Zaqueu possivelmente ouviu falar e muito, porque como é que o versículo diz? Eis que um homem chamado Zaqueu, versículo 2 de Lucas 19, maioral dos publicanos, um homem ocupado, um homem rico, né, bem sucedido naquela época, procurava ver quem era Jesus. Você só procura alguma coisa se você sabe o que é, ou se ouviu alguém falar do que era. Então ele procurava ver. Então esse desejo, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, nós sabemos que Deus colocou ele para salvar a humanidade. Então Zaqueu tinha essa convicção de que ele precisava ter este encontro com Jesus, era isso? É verdade. E para a gente ter uma ideia das dificuldades que Zaqueu enfrentou para chegar até esse Jesus Cristo, para a gente ter uma ideia da determinação que Zaqueu tinha no seu coração de chegar até Jesus Cristo,
a gente pode entender a profissão, procurar entender a profissão de Zaqueu. Zaqueu como publicano, como judeu publicano, ou seja, como um homem... Homem da terra, né? Como um homem que servia a força opressora dos judeus, que era o Império Romano. O Império Romano. Ele figurava como um grande traidor. Tirar impostos do seu povo para uma outra nação. Isso, para uma outra nação. Ele figurava como um grande traidor do seu povo. E provavelmente ele não só traía, como ele agia de forma corrupta. A gente pode imaginar que o Império Romano determinava que, por exemplo, ele tirasse R$1.000 de Jefferson, e ele tirava, digamos, 1.500 e botava 500 no bolso. Tinha uma comissão extra. Tinha uma comissão extra. Então a situação de Zaqueu era uma situação muito delicada. Talvez ele fosse, muito provavelmente ele era odiado pela população. E eu fico imaginando que naquele momento em que ele está no meio daquela multidão, baixinho, tentando visualizar Jesus, eu imagino que até algumas cotoveladas ele tenha levado, né, quando as pessoas viram que era ele. Então, imagine a determinação dele de enfrentar tudo aquilo para chegar a Jesus Cristo. Não só cotoveladas, mas também a zombaria, né? Eu fico imaginando um homem rico, né? Porque o texto fala isso, um homem rico, maioral, de grande importância, de grande influência naquela nação, e ter que passar numa multidão. Geralmente se tem uma multidão de pobres, de pessoas que cercavam Jesus, que Jesus fala lá João fala lá em João capítulo 6, que olha, esse povo vem atrás de mim por causa do pão. Então Jesus estava cercado e só vivia cercado de multidão. E o que é que acontece? Este homem agora, rico, cheio de poderes, né, influências, ter que passar pelaquela multidão. Geralmente um rico não quer se misturar muito, principalmente nos dias de hoje, né? Não quer se misturar muito com aquele povão que se chama. E ali ele tem uma determinação, procurava ver quem é Jesus, mas não podia, vírgula, por causa da multidão. E também, além da multidão, Rogério, e nosso amigo telespectador, e nossa amiga também telespectadora, além da multidão, tinha um agravante, ele tinha uma pequena estatura. Então, dois pontos importantes. E o que é que ele faz? Ele não desiste da multidão, persiste, é o que eu digo a você, persista, não desista, insista, né? Por ser ele de pequena estatura. Então, no versículo 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que quer dizer a uma árvore. Então, vamos dar uma paradinha aqui no versículo 4, né? Que ele, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. A fim, quer dizer, determinado. Eu quero ver, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, mas eu quero vê-lo. Porque ali havia de passar, ele sabia que Jesus ia passar ali. O que eu quero chamar a atenção nesse ponto, todos nós sabemos que Jesus um dia virá. Todos nós. Muitas pessoas dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, mas a vida não, a minha não pertence a mim, a sua não pertence a você. Deus dá e Deus tira quando Ele bem quer, porque todos nós somos criaturas de Deus e todos nós sabemos que Jesus um dia virá. Então é importante termos essa convicção, importante termos essa certeza e estejamos atentos. Porque eu estou vendo aqui que Zaqueu passou por alguns obstáculos, com determinação. É isso mesmo, às vezes as pessoas não querem ir a um culto, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, é isso mesmo? Ou então até assim, eu não tenho tempo para me dedicar à igreja. Possa ser que a multidão que atrapalhou Zaqueu no caminho de Jesus, ao encontro de Jesus, possa ser que na minha vida ou na vida de alguém aqui, essa multidão seja o trabalho excessivo, seja as preocupações do mundo, exato, seja a correria. Isso são obstáculos que se colocam entre as nossas vidas
e Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos guardar em nosso coração é que esses obstáculos existem, mas eles são possíveis de serem superados e, acima de tudo, Jesus, ele vai te ajudar a superar toda essa multidão. O importante é que você tenha no seu coração o desejo ardente de conhecer Jesus. E uma coisa que é interessante também, que Jesus ele não precisa da gente. Isso é muito bom frisar. Jesus não precisa de mim e de você. Eu e você é que precisamos dele para tudo. Para vivermos, andarmos, dormirmos, acordarmos, bebermos, para tudo, respirarmos, tudo. Então é importante salientar isso, porque às vezes, Jesus precisa de você. Jesus não precisa da gente, né? Jesus é Jesus. Nós é que precisamos para ter uma vida boa. Não falo financeiramente, né? Não é o evangelho de prosperidade que nós estamos pregando aqui, mas o evangelho verdadeiro, puro e santo, que é o que Jesus deixou para os seus apóstolos e repassou para nós, para que nós aprendamos e vivamos. Então, este homem venceu a barreira da multidão, que sinceramente hoje o que atrapalha muitas pessoas de chegarem a Cristo é a correria, é o trânsito, o dia a dia, está chovendo, não vou hoje não, está fazendo sol, mas nós precisamos buscá-lo, precisamos nos esforçarmos para ter este encontro. Então que nada lhe impeça, amigo e amiga, não lhe impeçam absolutamente de nada de buscar Jesus, de ter esse encontro maravilhoso onde nós somos beneficiados. Imagine se toda a terra tivesse Jesus em seu coração. Se Jesus habitasse realmente em todas as casas, em todos os lares, seria uma maravilha. Estamos vivendo um país difícil, uma corrupção, os presídios, as pessoas individualistas, arrogantes, prepotentes. Estamos vendo aqui que a prepotência de Zaqueu, a arrogância de Zaqueu, por ele ser maioral, por ele ser rico, ele precisou descer para entender que Jesus é o Jesus de transformação. Poderia fazer um comentário, Jefferson? Veja bem, Zaqueu era rico, ou seja, ele tinha tudo que alguém poderia pensar em ter, desejar ter naquela época. E isso não era suficiente para ele, havia um vazio dentro da alma dele. Exato. Isso nos ensina o quê? Que bens materiais não são sinônimos de felicidade. Outra coisa importante que a gente pode fazer nessa passagem é olhar para Jesus Cristo. Qual era a situação de Jesus Cristo aqui? Jesus Cristo, se você olhar em alguns versículos anteriores, você vai perceber que Jesus anuncia para os seus discípulos que ele estava próximo à morte, que ele estava perto de morrer. Essa preocupação poderia ter cegado os olhos de Jesus. Jesus poderia não estar naquele momento preocupado com a vida de Zaqueu, mas sim preocupado com a sua vida. Por outro lado, outra coisa que também poderia ter afastado Jesus de Zaqueu era a vaidade. Jesus ele estava sendo seguido, ele estava sendo adorado por milhares de pessoas. A Bíblia diz que uma multidão seguia ele. Então haviam duas coisas que poderiam ter afastado a visão de Jesus em relação a Zaqueu. Exatamente. Jesus estava num momento difícil, próximo da sua morte, ele sabia disso, havia anunciado isso para os seus discípulos, e Jesus poderia estar até envaidecido com a multidão que o cercava. Mas perceba que diante de tudo isso, Jesus olha para cima da árvore e visualiza Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Ou seja, não há nada, meu amigo, minha amiga, que possa tirar o foco de Jesus da tua vida. Nada nesse mundo pode desviar o olhar de Jesus para a tua vida. Se você quer chegar a Ele, Ele vai te responder com toda a rapidez e com toda a força. Essa é uma grande lição que nós devemos guardar nos nossos corações, Jefferson. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, porque precisamos falar que Jesus não tem nada contra a pessoa ser rica, mas
a gente vai ver uma passagem anterior que ele fala do jovem rico. Um intervalo e voltamos já. Viver em segurança é fundamental. A tranquilidade da sua família, a guarda do seu patrimônio devem ser entregues a uma empresa de confiança e qualidade de serviços comprovada. Há mais de 10 anos no mercado, a TKS cresce a cada dia graças à qualidade de seus serviços em segurança pessoal, privada, patrimonial e escolta armada. Faça como as maiores empresas do estado. Ligue agora e conheça a qualidade dos serviços da TKS. TKS Segurança Privada. A segurança que sua família e seu patrimônio merecem. Faça já um curso técnico e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Agora no Recife você tem a Escola Técnica Cedtec. Quem já se decidiu partiu na frente. E você vai ficar aí parado? Matrículas abertas cedtec.com.br. Bem, amigos, estamos de volta aqui no programa Na Luz da Verdade. Nós estamos falando da passagem de Lucas 19, 1 a 10, Zaqueu o publicano. E eu gostaria de que você anota aí, por favor, guarde sua Bíblia, deixa ela aberta aí em Lucas 19 e, se possível, uma outra Bíblia, ou então só uma página anterior, para a gente ver o quanto Jesus estava falando no versículo anterior com o jovem rico, né? Em Lucas capítulo 18, versículo 24. Lucas 18, verso 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele vem falando do jovem rico, lá em 18. Eu não vou ler todo, você marca, lê na sua casa, com sua família. Isso é só para a gente entender o quanto Jesus, num capítulo anterior, havia falado que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas já no versículo 19, ele fala o quê? De Zaqueu, e que Zaqueu a gente vai acompanhar, buscando. Quando ele fala no 18, entendo eu, ele está dizendo que é difícil entrar o rico o apego, pela avareza, né, de estar apegado aos bens materiais, quando a gente sabe que os 2 mandamentos principais, no Velho Testamento eram 10, no Novo são 2, amar a Deus sobre todas as coisas, está lá em Mateus 22, a partir do verso 37, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente já está vindo aqui, que a gente vai para o versículo 5, Rogério José e amigo telespectador. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe o quê? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus conhecia Zaqueu? Jesus, como conhece a todos nós, ele conhecia a vida de Zaqueu. Jesus conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso íntimo, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas alegrias, ele conhece os nossos desejos, ele conhece as nossas tristezas. E é importante, Jefferson, como você falou, que Jesus diz um pouco antes que é difícil o rico entrar no reino de Deus, mas, como você bem explicou, não é por conta da riqueza em si, mas sim pela avareza, pelo desejo de pelo prioridade, fato, né? Colocar a riqueza acima de Deus. E é importante a gente perceber o quê? Que Zaqueu venceu essa dificuldade. Ou seja, é difícil, mas não é impossível. Só depende de nós. Se nós colocarmos em nosso coração Deus como prioridade, essa dificuldade é vencida. Zaqueu venceu e qualquer um pode vencer.
E o que é muito importante, né, para o nosso telespectador entender, Rogério, nós sabemos que nós não somos contra você que é rico. Se você é rico, louvado seja o nome do Senhor. Mas seja mais rico ainda com Jesus no seu coração. Porque essa riqueza não passa, né? E essa riqueza material, a traça há de comer, está lá em Mateus capítulo 6, né? Então nós precisamos entender que esta riqueza, ela é generalizada quando eu e você temos Cristo Jesus em nossos corações. Só um instante, Jefferson, se você é rico, use esta riqueza, aproveite, desfrute dos bens que você dispõe, mas use essa riqueza também para fazer a vontade de Deus. E Caridade, né? Exato, e jamais coloque essas riquezas acima do amor de Deus na tua vida. Caridade, abençoar pessoas, ajudar hospitais, ajudar os necessitados. Isso sim, Deus lhe deu essa riqueza para isso, não para só o seu bel prazer. Vamos lá no versículo 6. E ele desceu depressa, no 5 ainda, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus está dizendo, olha Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar na tua casa. Jesus está chamando você hoje, eu e você, para ficar em nossas casas, nos nossos corações, nas nossas vidas. A gente vai ver que Zaqueu tinha aquela dificuldade da multidão, ele era pequeno, mas subiu na árvore, e você sabia que ele subiu na árvore, mas ele, por ser rico e ter um poder ali, ele poderia pegar um dos funcionários, alguém subordinado a ele, e dizer, olha, sobe nessa árvore e diz a Jesus que eu quero falar, pela arrogância e prepotência, mas notou que ele precisou se humilhar. Quem tem que subir sou eu, quem está precisando sou eu, eu quero ter esse encontro. E Jesus disse, olha, desce depressa. E qual a reação dele, né? Quando Jesus diz, desce depressa, a Bíblia diz que ele desceu com alegria. Não com tristeza. Não com tristeza, ele desceu alegremente. Isso é mais uma prova de que não foi a curiosidade que levou Zaqueu até Jesus. Foi, na verdade, uma necessidade no coração de conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Então, para o nosso telespectador, se você tem esse desejo, essa vontade, aí você não sabe estudar a Bíblia, Jefferson é muito complicado, Rogério é muito complicado, não é, descomplique. Você pode estar mandando um WhatsApp para a gente, anote aí, DDD 81 988238191, repetindo, DDD 81 988238191. Manda um WhatsApp. Se você quer estudar a Bíblia, olha, nós temos profissionais, nós temos irmãos, nós temos cristãos no mundo todo, tá? Temos em Pernambuco, nós temos em Natal, nós temos em Maceió, nós temos em Salvador, São Paulo, Rio, Minas, nós temos nos Estados Unidos. Então, onde quer que você esteja, manda esse WhatsApp que a gente vai buscar, direcionar um irmão qualificado para ensinar você. Se você é um homem, a gente coloca um homem. Se você é mulher, a gente coloca uma mulher para estudar com você, para juntos aprendermos mais. Inclusive, Rogério, vai ter uma hermenêutica, né, na Igreja de Cristo na Várzea. No final a gente lembrar de falar isso para convidar o nosso telespectador a participar e aprender mais a interpretar a palavra de Deus. Ela não é complicada. O homem é que complica, mas Deus descomplica para a gente. Louvado seja o nome dele. Então, requer pressa, Rogério, para esse aceitamento. Jesus está dizendo, olha, eu quero ficar na tua casa. Você está doente, está com a depressão, está com um problema no casamento, um problema financeiro, um problema no trabalho. Entrega a Jesus. Não venha à igreja buscar situações financeiras, porque o Evangelho de Jesus ele não promete riquezas financeiras. Ele promete a vida eterna. Isso é maravilhoso, morarmos com Ele eternamente, conhecê-lo pessoalmente. Então essa é a promessa dele. Mas vá a Ele, abra seu coração, abra a sua casa, deixe Ele invadir, que você vai ver como Ele vai transformar a sua vida, como transformou a minha, como transformou a de Rogério e como transformou de muitas outras pessoas. É só você abrir sua casa e seu coração e deixá-lo entrar, que Ele vai fazer
maravilhas na sua vida. Então, continuando no versículo 6, ele desceu a toda a pressa. Então, às vezes a pessoa, Rogério, eu quero ir à igreja, mas o sol está quente, mas é porque é pela manhã. Zaqueu deixou as riquezas, deixou o posto dele lá de ser um maioral e foi atrás de Jesus. Você precisa fazer isso, deixe a preguiça de lado, o comodismo, o que estiver te atrapalhando e vai. Mas minha esposa não quer ir, vá primeiro e depois traga para ela. Mas meu marido não quer ir, vá primeiro e depois traga para o seu marido, para os seus filhos e seus familiares. Então requer pressa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com tristeza? Não, com alegria, né? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. As pessoas estavam sempre acusando Jesus de estar com um pecador? É verdade. Primeira coisa que eu queria tocar nesse ponto é que se existe alguma coisa para você ter pressa nessa vida, é a pressa de buscar Jesus, né? E como a gente viu no versículo 7, as pessoas começaram a murmurar, começaram a falar mal de Jesus, porque ele estava com um pecador. Mas Jesus, ele veio justamente para isso. Ele veio para salvar o pecador. E me permita, quem não é pecador? Exato. Ele veio para nos buscar, para nos salvar, para nos dar a palavra de Deus, que é a palavra de salvação. Ele não veio para quem não acha que não precisa se arrepender, para quem não acha que é pecador. Ele veio justamente para nós. E uma coisa também interessante é que ele, quando estava com Zaqueu, as pessoas começaram a criticar. Talvez hoje, se você decidir entregar a vida a Jesus, os seus amigos, os seus familiares, talvez eles possam agir de uma forma parecida, murmurando, ou seja, falando mal de você, dizendo, olha como fulaninho está. Porque está agora com a Bíblia, era com uma garrafa de cerveja, era um cigarro, mas não se preocupe, é isso? Verdade. O que você deve, nesse momento, tapar os seus ouvidos, esquecer o que o mundo está falando e ouvir somente a voz de Jesus. Ô, Rogério, só reforçando, se as pessoas realmente estão falando isso daquela pessoa que se converteu, é porque realmente há uma mudança e uma transformação, não é verdade? É verdade. Porque eu tinha uma vida muito abdevassa, muito horrível, e depois que eu mudei, quando eu comecei a andar com a Bíblia lá na rua, meus próprios colegas zombavam de mim, né? Brincavam, gozavam, mas, olha, eu estou aqui, graças a Deus, minha família também, minha esposa, minha mãe, minha filha, então não dê a mínima, não perca o foco. Você está determinado a ter esse encontro com Jesus, a abrir sua casa para Jesus, abra, e depois dessa alegria você compartilhe com seus vizinhos e com seus amigos, porque ele veio salvar a todos. Já pensou se Jesus fosse dar ouvidos àquelas pessoas e deixasse de ajudar Zaqueu naquele momento, né? Se a gente agir da mesma forma... Ou se Zaqueu desse ouvido àquelas pessoas, né? Isso. Se a gente agir dessa forma, a gente vai perder a salvação. Ok, continuando, né? Porque o programa está chegando ao final, o que é bom, no instante acaba, mas tem mais. Na Luz da Verdade, você pode mandar aí um zap pra gente, 81988238191, ou acessar o nosso facebook.com/programa Na Luz da Verdade. Então vamos lá, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Rogério, Jesus, ele veio buscar o perdido. Se você se encontra perdido, ele quer lhe encontrar. Mas Jesus, ele não vai invadir a sua casa. Ele é educado, ele é civilizado, ele é santo, ele é puro. Ele está batendo na sua casa, talvez você não esteja escutando. Ouça a voz dele, abra a sua casa rapidamente, depressa como Zaqueu fez, que você vai ver o quanto ele vai transformar a sua vida. É isso mesmo? É verdade. E eu queria assim, fazer algumas considerações.
falando sobre esse processo de arrependimento de Zaqueu. Você perceba que, em primeiro lugar, ele demonstrou que não tinha mais apego a bem material nenhum. Em segundo, ele reconheceu que havia errado. E, em terceiro lugar, ele procurou corrigir tudo aquilo que ele havia feito de errado. Veja que ele promete, né? Ele diz para Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele se desfez do apego material. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, o que eu errei e eu posso corrigir, eu vou corrigir. Isso é importante a gente saber por quê. Porque arrependimento, ele requer mudança. Requer mudança, requer atitude. Se eu ofendi alguém e preciso pedir perdão, não basta só eu me arrepender. Eu tenho que ir lá e pedir perdão. Agora, claro, né? Digamos que a pessoa que eu ofendi faleceu, morreu. Eu não tenho mais como chegar a ela e pedir perdão. Pede perdão a Deus. Mas, pede perdão a Deus, né? Mas o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu conversando com uma vizinha essa semana e ela disse, eu brincando com ela sobre perdão, ela disse, só quem perdoa é Deus. Não. Você, se eu pequei contra você, eu peço perdão a você, você precisa me perdoar, porque se você não perdoar, não será perdoado por Deus. E a gente está vendo aqui o arrependimento de Zaqueu. Nós precisamos, gente, se arrepender, esquecer, ficar para trás aquilo que erramos e daqui para frente corrigi-las e seguir este caminho maravilhoso. O programa Na Luz da Verdade está chegando ao final. Você que é mulher, tem uma mensagem para você aqui. 17º Seminário Feminino do Nordeste, tá? O título, Deus te quis, mulher. Dias 10 a 13 de agosto de 2017. Você procura o seminário, vai ser no Hotel Fazenda Viver, ali em Moreno, na BR-232, R$420. Então, informações, ou você manda um zap para mim, tá? Para o 988238191, ou você procura Edivane, com o mesmo DDD 81, 99605-9202. Ou Gláucia, mesmo DDD 81, 98785-9901. Muito obrigado. Nós vamos ter um curso na Várzea de Hermenêutica. Você pode estar mandando pergunta ou dúvida pelo meu WhatsApp, que aí a gente vai te informando mais a data e horário. Gostaríamos de encerrar o programa com oração e eu vou agradecer a Rogério por ele estar aqui e pedir para ele orar. Deus te abençoe ricamente, tudo de bom para você e para a sua vida. Estaremos de volta no próximo programa. Rogério José. Amém. Vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eu convido os telespectadores para que feche os olhos e se imagine diante do altar do Senhor. Oremos. Pai grandioso, Pai amado, é com muita satisfação que nós guardamos em nossos corações esta palavra maravilhosa, esta palavra de arrependimento, esta palavra de salvação. Nós queremos ser como Zaqueu, queremos te buscar, queremos vencer todos os obstáculos que o mundo coloca entre nós e a tua presença. Queremos nos arrepender de tudo que fizemos e queremos, Senhor, tentar corrigir tudo aquilo que está ao nosso alcance. Abençoa o nosso amigo telespectador que está ouvindo esse programa, que é abençoado por ti, que eles e nós possamos sempre estar nos alimentando da tua santa palavra. E é no nome de Jesus, que morreu na cruz por nós, que nós oramos nesse momento, como também te agradecemos. Amém. Amém.